Oi, gente, tudo bom? Pois é, estamos aqui com mais um café do tio Carlão. Pois é, eu não estava muito animado para voltar a fazer. Inclusive, estava pensando em fazer um último café com o tio Carlão, dizendo que era o fim, né? O fim que eu não ia continuar fazendo, mas resolvi continuar. Então, vamos fazer mais um café com o tio Carlão. Sejam todos bem-vindos e eu espero que vocês gostem deste conteúdo. Não vou falar especificamente de um livro, embora exista o livro sobre o que eu vou falar. Tá? Vou falar sobre uma minissérie do Alfonso Cuarón chamada Disclaimer ou Difamação, que está na Apple TV. É uma minissérie de 7 capítulos que é encabeçada pela Cate Blanchett, Kevin Kline, né, que está estupendo, ela também está estupendo, o Sacha Baron Cohen, aquele do Borá, faz o marido da Cate Blanchett, e a Leslie Manville, que faz a esposa do Kevin Kline, tá? É uma história bem interessante, é um suspense psicológico, onde o que acontece, né? Onde alguém resolve, de repente, por causa de vários acontecimentos, destruir a vida de Catherine Catherine Ravenscroft. A ação se passa em Londres, tá? A Catherine é casada com o Sacha Baron Cohen, que faz o Robert Ravenscroft. Tá difícil de dizer esse nome. Kevin Kline é um senhor chamado Stephen Brigstock, casado com a Nancy Brigstock. E o que acontece é o seguinte: a Catherine é uma mulher muito bem sucedida na vida, muito bem sucedida mesmo, assim como o seu marido. Ela tem um filho de 25 anos que, eu não estou dando spoiler aqui, tá? Tem de 25 anos que ainda não se encontrou na vida, né? E ela resolve tomar uma atitude fazendo com que o guri vá morar sozinho para tomar conta de si, para aprender a viver. Esse é o início, né, da série. E nós temos pontos de vista nessa minissérie de 7 capítulos, dirigida pelo Alfonso Cuarón. Eu acabei de vê-la ontem, né, e foi num crescendo. Não é uma minissérie rápida, né? Ela é lenta, ela é muito lenta, mas eu acho que ela tem um tempo certo, cada capítulo tem um tempo certo. E a história acontece quando o Kevin Kline, como eu falei, é esse senhor, né? Após a morte da esposa, ele começa a se desfazer das coisas, né? Das coisas que foram dela. E aí, mexendo nas coisas, tem um cardigan que ela usava que ele resolve não doar e passa a usar aquele casaquinho, né? Aquele casaquinho cor-de-rosa que a esposa usava. Mexendo numa escrivaninha, ele descobre algumas coisas
abrindo a gaveta, né? E quanto mais ele resolve abrir mais a gaveta, e ele descobre um texto, um livro chamado O Estranho Perfeito, ou O Perfeito Estranho, The Perfect Strange. E ele lê aquele livro que está com um pseudônimo, mas quem escreveu o livro foi a esposa antes de morrer, né? E aí ele começa a armar uma vingança, por assim dizer, né? E é claro que a vida desse casal, né, esse casal mais velho, acaba se entrelaçando com a vida desse casal, a Catherine e o Robert e o filho dela, não é? E é uma história que ele acaba conseguindo, o Robert, o Kevin Kline, conseguindo, ele era professor, e ele é chamado na diretoria um dia, com uma mãe reclamando dele ter reprovado o filho estudante, né? E o diretor, que é amigo dele, pede para ele repensar a reprovação, e ele diz que não, ele não vai rever a reprovação, que ele confirma a reprovação. Assim sendo, ele é demitido sumariamente do cargo de professor, né? E aí é que ele descobre essas coisas todas, né, que estão escondidas nas coisas da esposa. Eu não quero dar informações extras, mas assim, nós temos pontos de vista, né, pontos de vista que nos levam, pelo menos a mim, eu fiquei questionando uma série de coisas, porque a história que a esposa escreveu diz respeito à vida da Catherine há 20 anos atrás. 20 anos atrás. O que acontece? Acontece que 20 anos atrás, ela, o marido e mais o filho de 4, 5 anos foram passar férias na Itália, né? E estão num balneário, numa praia. O filho do Kevin Kline, né, então com seus 19 anos, está viajando pela Europa igualmente, viajando por outros países, e lá pelas tantas, né, ele tem essa namoradinha, né, e eles transam no trem e tudo mais, ele tira fotos dela, e lá pelas tantas a menina liga para casa, a gente não ouve o que ela diz para a mãe, e no dia seguinte ela diz que tem que voltar para Londres porque uma tia morreu. E ela não pode não deixar de voltar para Londres, mas que ele continue as férias dela. A vida da Catherine e do Robert continua normal, né? Ele não aceita muito essa coisa de que a Catherine está fazendo com o filho, né? De fazer o filho ir morar fora de casa, de tentar resolver a sua vida e tudo mais. Eu estou falando todas essas coisas, pode parecer um pouco confuso, mas se vocês tiverem a oportunidade de ver essa série chamada Disclaimer ou Difamação, seria muito, muito interessante. Eu gostei muitíssimo. Acontece que
voltando, né, que o... Deixa eu voltar aqui para pegar o nome do personagem, o Stephen, né, que é o professor esse, né, que reprovou o aluno, achou o manuscrito e acaba encontrando o diretor da escola, que também se demitiu, caiu fora, porque diz que está velho, que os tempos são outros e que não está dando mais para ele aquele tipo de coisa de estar dirigindo uma escola. E é através desse amigo que pergunta para ele o que ele está fazendo. Ele diz que eu tenho um livro, gostaria de lançar esse livro. Ele passa o livro para o amigo lê e diz que é um livro muito legal, que tem uma grande possibilidade de venda, que de repente ele faça uma como é que se diz? Ele pague, né, para editar alguns exemplares, né? E que vá vendendo, e que ele consegue colocar numa livraria de uma conhecida dele. Ele consegue, inclusive, até fazer um site, né, para venda do livro. Mas o interesse do Stephen não é muito bem esse, mas ele aceita essa proposta dele estar lançando por conta dele esse livro, O Perfeito Estranho. E aí, ele envia para o trabalho da Catherine, né, um exemplar desse livro. E ela, né, ele entrega, vem pelo correio, e ele entrega e ela lê. Ela lê e conforme ela está lendo, ela fica completamente apavorada. Porque está falando de algo que aconteceu há 20 anos atrás, numas férias que ela teve com o marido e com o filho de 4, 5 anos, né? E ela fica sem entender, e nós também ficamos sem entender. O que nós ficamos sabendo é que as pessoas odeiam a personagem que é retratada no livro, que ela é muito má, que ela é muito ruim, que ela mereceu o fim que ela teve e tudo mais. E nós começamos a ver cenas, né? Cenas deste livro. Então começa aparecendo o filho do Stephen, né, com seus 19 anos, com uma máquina Nikon que a mãe deu de presente para ele, fotografando a namorada, fotografando os lugares onde eles vão, eles em Veneza, né, andando de gôndola, querendo passar por debaixo da Ponte dos Suspiros, sabe, toda uma coisa, e dando golpe no gondoleiro e tudo mais, não pagando o que tinham que pagar, uma série de coisas assim que adolescentes normalmente fariam numa viagem de turismo pela Europa. E acontece isso, de um dia a moça, a namorada dele, ligar para casa, conversar com a mãe e em seguida ela dizer que tem que voltar para Londres no dia seguinte porque a tia morreu e ela tem que voltar para dar apoio para a mãe e tudo mais. Mas que ele continue a viagem. E aí fica entremeando, né, o hoje com o ontem.
O cara vai arquitetando cada vez mais o plano, o Steven, o Kevin Kline, vai arquitetando cada vez mais o plano dele de destruir essa mulher, que foi, em princípio, causadora da morte do filho dele de 19 anos, que morreu afogado tentando salvar o filho da Catherine, que um dia porque queria um barco, porque ele queria remar no mar e tal, e ela atendeu ao pedido do menino e comprou um barco inflável, né, um bote inflável para o menino, mas o menino fica brincando na praia. E ela fica vendo o menino brincando na praia, ela, né, vendo o menino correr, isso antes de comprar o bote, e o rapaz está nessa praia e fica fotografando ela. Por exemplo, ela está de costas, o menino na frente dela, nas margens do mar, e ele fica fotografando, até que ela percebe que ele está fotografando. E aí nós vamos, aos poucos, conhecendo aquilo que está no livro. É impressionante, assim, né? Porque pelo livro ela acaba seduzindo o rapaz, né? E tendo, assim, um caso com ele, um caso de verão, porque o marido teve que viajar para Londres também a negócios, embora ela não quisesse, mas ele teve que voltar para resolver problemas do negócio dele. E ela fica ainda com o filho e ela seduz esse rapaz. Um dia, de um dia para o outro, né, ou 2 dias, ela conversa com esse rapaz na praia e tudo mais e diz para ele acompanhá-la, que ela vai botar o menino para dormir, vai dar um banho no rapaz, que encontre com ela no bar do hotel, né? E aí ela começa uma sedução com aquele adolescente. O rapaz tem 19 anos, ela deve de estar pelos seus quase 30 anos, por aí, já com um filho de 5 anos, 4, 5 anos, com quem o rapaz, inclusive, faz amizade, isso é o que nós vemos. E aí nós vemos cenas tórridas entre os dois, entre essa mulher casada com um filho e esse adolescente de 19 anos. E ela é como um rito de passagem para ele, né? Ela ensina ele como tocá-la, o que fazer com ela, né? São cenas muito bem filmadas, muito bonitas, e o rapaz começa a fotografá-la nas poses sensuais mais incríveis que ele vai dizendo para ela conforme ela havia ensinado para ele. Mas o Stephen, o professor, né, continua com o trabalho dele, né? Ele quer acabar com toda a família da Catherine, com toda. Quer acabar com a Catherine, quer acabar com o marido, quer acabar com o filho, para que ela possa sentir a perda que eles, pai e mãe do rapaz, tiveram, né? O livro acaba caindo nas mãos do marido, porque também é enviado ao marido, né? O livro é enviado ao marido
O marido lê e liga os pontos, e aí cria-se a maior crise conjugal que pode existir entre os dois, né? E ele nunca duvida do que está escrito ali, nunca duvida, sabe? Ela tenta dizer para ele, tenta falar para ele, mas ele sempre corta. Ele conversa, ele fala por cima dela, ela começa a falar, ele fala por cima dela, e ele quer a separação, ele quer o divórcio, é isso e aquilo. E ele começa assim a reaproximar do filho, porque acha que ela está fazendo com que o filho fique longe dele, ele começa a se reaproximar do filho. O filho não quer nada com nada, entendeu? Não quer nada com nada. Era para estar na faculdade, não está indo às aulas, tem um trabalho, mas não está mais indo para o trabalho, sabe? Uma série de coisas, tem uma vida completamente dupla, né? E ele não está nem aí para a mãe, não está nem aí para o pai, nada. No trabalho da Catherine também, o livro é enviado para todo mundo. Um dia o Stephen, o Kevin Kline, vai até o lugar do trabalho dela, diz que queria falar com ela, mas ela não está porque ela teve que fazer alguma coisa, e ela acaba falando com uma assistente dela. Acaba falando com uma assistente dela, e ele tinha levado uma sacola, e ele começa a falar que a Catherine não é uma pessoa boa, não é aquilo que eles ali pensam que ela seja, que ela é uma pessoa muito má. E de repente ela ia assistente que quer seguir os passos dela, porque parece que a Catherine é uma jornalista investigativa, ela começa a querer puxar algumas coisas do velho, né? E o velho percebe, né? Ele tem uma sacação das pessoas, né? E aí de repente ele diz que tem que ir embora, mas deixo aqui a sacola com os livros para você distribuir, eu não vou poder esperar ela chegar, eu vou embora. E isso transforma completamente o ambiente de trabalho da Catherine. E ela, mais uma vez, ela tenta falar, ela tenta se explicar, ela tenta dizer que não é nada daquilo, e sempre as pessoas, sabe, ficam falando por cima dela. Ela nunca tem voz, sabe? Ela não consegue falar, ela não consegue dizer as coisas. Agora eu vou falar um pouco do que eu achei, assim. Eu fiquei impressionado, né, com o desempenho da Cate Blanchett, que ela é uma excelente atriz, mas o Sacha Cohen, né, não fede nem cheira, o filho também é um banana, sabe? O Kevin Kline está monstruoso, tá impressionante, assim. Cada vez que ele dá um passo na direção da destruição da Catherine, quando ele sai do lugar, por exemplo, quando ele sai do ambiente de trabalho da Catherine, né, ele sempre tem um gesto, né, de uma granada. Ele puxa o pino e joga, e pô, ele faz, né, e ele sorri por causa disso. A Catherine tenta falar com ele, não consegue, vai na casa dele, não consegue. Teve uma vez uma conversa com a mãe do rapaz que morreu afogado. Ela já está com câncer, né? Está para morrer. E
A mãe a acusa de muitas coisas, de muitas coisas, e ela não consegue falar, ela não consegue dizer, né? A impressão que eu tenho é que a mãe sabia de alguma forma do comportamento do filho, porque em um determinado instante, a mãe da namorada, isso é coisa do passado, né? A mãe da namorada liga para a mãe do rapaz, né, esposa do Stephen, do Kevin Kline, e diz uma série de coisas que a gente não sabe o que ela diz. A gente não escuta o que a mãe da namorada diz. Mas a mãe do rapaz, eu vou ver se eu lembro de novo o nome dela, que é uma atriz muito boa, a Leslie Manville, que a gente já viu em outros filmes, mas eu não me lembro agora. Eu até achei que fosse a Miranda Richardson, mas não, né? Mas me lembra, já vi aquela atriz em outros filmes, né? Ela desliga o telefone braba, ela quebra o telefone, sabe? E o marido fica olhando, né? Ela tem acessos de raiva. Ela deixa de dormir com o marido até que um dia estão assistindo a televisão e ela desliga a televisão e diz: a partir de agora eu vou dormir no quarto do Jonathan, né? Porque ela não consegue se desvencilhar daquilo. Quando eles vão para reconhecer o corpo na Itália, eles viajam, passam por todos os lugares que o filho passou, por todos os lugares, né? Mas uma coisa que me deixou encafifado durante a série, conforme os capítulos foram passando, como ela conseguia descrever com minúcias o que tinha acontecido entre o filho, o Jonathan, de 19 anos, e a Catherine, né? As relações sexuais. Era muito minucioso, é minucioso demais, chega a ser quase pornográfico. Quase pornográfico, embora as cenas filmadas sejam belíssimas, belíssimas mesmo, sabe? E a Apple TV tem essa coisa, né? Ela faz algumas coisas muito interessantes, né? Sem muita preocupação com uma censura, né? Então, assim, é uma minissérie que eu recomendo muitíssimo para vocês. Eu estou falando um monte de coisas aqui, né, para tentar dar curiosidade para vocês. O livro existe, tá? O livro existe, ele é baseado no livro da Renée Knight, né? Renée Knight, né? Mas a gente diz Knight, né? O K não é dito. Renée Knight, né? E o livro existe, e segundo o que eu já pesquisei, é muito semelhante ao que foi transposto para tela, embora o final seja diferente. Até sei o final do livro, porque vi uma resenha sobre, mas não vou contar. Então, tomar um gole do café, porque eu não tomei ainda. Então, assim, eu gostei muito mesmo, porque é uma minissérie que tem umas reviravoltas que a gente não espera, e a gente só consegue ouvir o que a Catherine tem para dizer, que ela fala para a mãe dela, mas a mãe dela tá com demência, porque um dia o marido junta todas as coisas dela e diz que ela vai embora,
está com o filho, diz, tua mãe tem que viajar, há negócios, é uma coisa que ela está investigando, etc e tal, contra a vontade dela, ela não consegue nem dizer alguma coisa tipo, não, eu não quero, não, que a mala já está pronta. Ele já chama um Uber para ela e ela tem que ir embora. E ele lá tentando se aproximar do filho, tentando ser legal com o filho, etc e tal. Ele em nenhum momento ele questiona, ele faz a amizade com o Stephen, ou o Stephen acaba envolvendo ele, o Stephen acaba envolvendo o filho desse casal, cria um perfil no Instagram falso do Jonathan, como se o Jonathan fosse uma pessoa que estivesse viva. Ele, o antigo diretor da escola, que ajuda ele a fazer as várias coisas, né? Tem um amigo, um jovem, que fez o site, que fez o Instagram do Jonathan, né? E ele fica assim, olha, eu sou um peixe fora d'água nisso, como é que eu me comunico? Né? Como é que eu tenho que me comunicar no Instagram com as pessoas, né? E o cara faz todo um jeito de como que as pessoas se comunicam no Instagram em Londres, né? De não ter acento nas palavras, de não ter ponto final, de usar muitas como é que se diz? Siglas, os emojis ou emojis. Ele acaba criando um caderno com as coisas, com todas as informações para ele poder se comunicar com o Nicholas, que é o filho do casal, como se ele fosse o Jonathan, né? Como se ele fosse o filho, né? E lá por exemplo, o marido, além de ficar sabendo, o marido recebe as fotos que foram tiradas, né? E isso é o que gera todo o clima, né, de separação entre os dois. Ela tenta perguntar para o filho se o filho lembra das férias na Itália. O filho diz que não lembra de nada. O marido também, numa outra ocasião, tenta falar com o filho, puxando assunto, sabe? Como quem não quer nada, saber se o filho lembra daquelas férias quando ele tinha 5 anos, 4 ou 5 anos, e o guri diz que não lembra. Que não lembra de absolutamente nada. E é um guri completamente leso, ele é completamente leso, completamente fora da casinha, assim, sabe? É um cara que não... Já conheci gente assim, sabe, de 25 anos, assim, alheio, como se estivesse viajando o tempo inteiro, sabe? Como se tivesse o tempo inteiro drogado, né? Então, assim, o guri não quer nada com nada, né? Tá vivendo num mundo paralelo, né? E não há quem o traga de volta, né? Ele diz que vai para o quarto, mas ele fica no celular, aí de repente ele sai, né, de mansinho de casa, ele vai para um outro lugar, que eu não vou dizer o que ele vai fazer, sabe? Completamente alheio a tudo, é como se tivesse drogado o tempo inteiro. Então, é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais aqui, mas é uma indicação dessa minissérie. Tem 7 capítulos, com a direção do Alfonso Cuarón, com a Cate Blanchett no papel principal e Kevin Kline, que está fantástico, fantástico. Os outros atores estão todos muito bem, muito bons, sabe?
As locações muito legais, muito interessantes. A fotografia igualmente vale a pena, tá muito legal. E existe o livro para a gente fazer a comparação. Eu tô com uma vontade muito louca de comprar o livro. Difamação. Eu sei que tem na Amazon, né? Eu vi que tem na Amazon, mas, sabe, eu acho que a série merece inclusive ser revista. Assim como eu falei da série Adolescência numa live, né? Eu acho que é uma série que merece ser revista, Adolescência, que é outra série inglesa, né? Que merece a nossa atenção. Assim como essa minissérie do Alfonso Cuarón, Disclaimer ou Difamação, né? Disclaimer seria queixa, né? Poderia-se dizer queixa. Eu quero fazer uma queixa a respeito de uma coisa, disclaimer. Mas tem outros significados, igualmente, a palavra disclaimer. E foi traduzida aqui no Brasil o livro como difamação, tá? É uma série de 2024 e que na época chamou bastante a atenção e só agora é que eu a descobri e consegui vê-la, né? Principalmente por causa, assim, eu gosto muito da Cate Blanchett e gosto muito do Kevin Kline, né? E o Sacha Baron Cohen, eu até gosto de algumas coisas dele, não gosto de tudo não, mas eu me lembro do Mundo de Hugo Cabret, né, que ele trabalhou, e assim, quero ver, né, um outro trabalho dele, né, que pode ser bem interessante, ainda mais com a direção do Alfonso Cuarón, né? Então, assim, é esse cafezinho com o tio Carlão, o café com o tio Carlão 6, né, que eu pensei que ia ser o último, mas não, né? Tá aí mais um café com o tio Carlão, falando sobre essa minissérie do Alfonso Cuarón com a Cate Blanchett, né? Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, a Leslie Manville, Louis Patridge, Leila George, que faz a jovem Catherine, né? O Cody Smith McPhee, que faz o Nicholas, o filho, né? E a Howen Jung Yeon como Kim, né? E aqui diz o seguinte: a série conta com 7 episódios e explora temas de segredos, verdades e, como o título sugere, difamação. A crítica destacou a produção como um quebra-cabeça psicológico denso e recompensador. Como eu disse, gente, eu fiquei com uma série de dúvidas conforme eu ia vendo a série. Eu fiquei principalmente em dúvida, assim, como que aquela mulher com um pseudônimo conseguiu escrever com tantos detalhes as relações entre o filho, o Jonathan, e a Catherine, naquele verão, 20 anos atrás, nas férias que ambos estavam tendo na Itália. Parece que no livro não é a Itália, é na Espanha, né? E eu ficava com dúvida, assim, como, né? E só a partir das fotos, né? Só a partir das fotos, né? E criar toda uma história rica em detalhes, principalmente das cenas
onde o sexo é envolvido, né, que são, volto a dizer, são belíssimas as cenas, muito lindas, essas cenas que são filmadas, que estão no livro. Existem cenas que não são bonitas, não são bonitas mesmo, e a gente só descobre no final, quando finalmente a Catherine tem voz e ela pode falar o que realmente aconteceu, o que aconteceu naquele verão, naquelas férias dela, em que o marido teve que voltar para Londres e ela ficou com o filho, e que ela teria conhecido esse jovem de 19 anos que a fotografava, segundo o livro. Cabe salientar assim, que a máquina Nikon que ele fotografa nunca foi encontrada. Nunca foi encontrada a máquina Nikon dele, nunca. Mas a mãe encontra os rolos de filme entre as coisas do filho e guarda, né? Quando ela visita o quarto do hotel, da hospedaria, do hostel, do albergue em que ele tinha ficado, estavam lá os rolos de filmes guardados, né? Que ela manda revelar. E que, inclusive, o Stephen, o Kevin Kline, fica surpreso quando ele manda revelar os filmes, porque achava que deveria de ter alguma censura, que não iriam revelar os filmes pelo teor das fotografias, né? Então, assim, recomendo muitíssimo, e até, quem sabe, o próximo café com o tio Carlão, tá bom? Fiquem com Deus e vamos em frente, porque atrás vem gente. Dá um último gole, né? E ao infinito e além, tá bom? Turilu para vocês. Terminando aqui mais um café com o tio Carlão, interrompendo a gravação. Fiquem com Deus. Em té.